como a vida surgiu na Terra ainda, de uma forma assim definitiva, entendeu? A vida microbiana, eu tô falando. E como essa vida chegou a ser o que a gente é, pior ainda. A gente não tem a menor ideia. Mas e a evolução? Eu achei que a evolução é uma outra história. A evolução, a gente já era seres multicelulares e tudo mais. Antes disso, a gente tem que ter uma vida microbiana. De uma sopa lá. De uma sopa primordial, que o pessoal chama. E aquelas bactérias e tal tiveram que virar organismos multicelulares, tiveram que virar organismos mais complexos, tiveram que ir para a água, tiveram que desenvolver várias... Tudo isso já é uma estrutura muito complexa, mas muito complexa. Até chegar a ser um ser inteligente, né? Vamos dizer que nós somos inteligentes. É muita coisa. Então, imagina que a vida é uma equação. Vamos supor que é uma equação matemática. O que você precisa para ter vida? Bem, vamos lá. A gente precisa de 6 elementos básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e elementos básicos. Qual que tá faltando? Potássio. Precisa desses 6 elementos. Precisa de um solvente, que aí o solvente que a gente conhece mais é a água. Mas só isso dá vida? Não. A gente precisa ter uma temperatura certa. Então vamos dizer, qual que é uma das teorias de como a vida começou? Esses elementos, eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. O raio, ele é uma descarga de energia muito grande, concentrada. Ele seria capaz de fazer com que isso se misturasse e começasse. É isso que eu ia falar. Muito Frankenstein, né? Caiu lá. E a panspermia? A panspermia é uma outra ideia. A panspermia é que a vida ela é transportada por objetos. Então, cometas, asteroides, eles levam a vida de um lugar para o outro. Tipo o passarinho que... Exatamente. Aí um cometa com as... Exatamente. Então, já começa por aí. Tem que ter esses 6 elementos, tem que ter água, tem que ter a energia para isso tudo começar. E aí depois, cara, tem muita coisa. Hoje a gente já sabe que para um planeta ser habitável, se ele não tiver placa tectônica, esquece. Por quê? Porque a placa... Todo mundo conhece o ciclo da água, né? Que você aprende ali na 5ª série. O ciclo da água é legal. Só que pra vida, o principal deles é o ciclo do carbono. A vida... Tudo, ó. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? A vida da maneira como a gente conhece. Tá? Se tiver uma vida aí... baseada em silício, por exemplo, aí é um outro papo. Baseada mas a nossa... em Nutella com... E tem até níveis de percepção de inteligência. A gente tem a inteligência que a gente conhece, que a gente não, aí classifica como isso aí é uma outra... inteligência. Isso aí é uma outra... Mas eu nem tô chegando na inteligência, eu tô falando da vida tudo isso que a gente ficar... tá falando é baseado no que a gente conhece. Mas calma, por a vida ser muito complexa na Terra que você não acredita em vida, me explica. Cara, isso. então, vamos lá. São variáveis assim que primeiro a gente nem conhece todas. A gente conhece e até, por exemplo, semana passada descobrem uma nova. Hoje o quê? Uma nova o quê? Uma nova variável. É mesmo? Por exemplo, tipo a Lua pode ter tido campo magnético, que é uma novidade. E isso pode ter sido fundamental para a vida. Porque na hora que a Lua tinha campo magnético, o campo magnético da Lua ajudou a proteger a Terra num momento crucial em que o Sol estava muito ativo. E aí deu tempo da nossa vida aqui, ela dá um passo a mais em toda essa cadeia evolutiva, vamos dizer assim, entendeu? Se não tivesse campo magnético a Lua, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Entendeu? Por exemplo, você acha que o impacto de 66 milhões de anos atrás foi bom ou foi ruim? Pra vida? Pra vida. Ruim. Foi uma extinção em massa. Mas graças a ele que os mamíferos começaram a surgir. Se não fosse ele, não teria mamífero. A gente não estaria aqui. Então, se o asteroide... Um asteroide saiu lá do cinturão de asteroide e bateu na Terra. Se ele erra a Terra, cara, como que seria? A gente não estaria aqui. Talvez a gente não estivesse aqui. Mas uma questão, por exemplo, a gente tá falando de configurações. A gente falou tudo de uma configuração que resultou na vida que a gente conhece aqui na Terra. Só que na galáxia, se eu não me engano, tem 400 bilhões de estrelas. Mas aí a gente começa a limpar. Por exemplo, não é qualquer estrela que pode ter vida. Tipo o paradoxo de Fermi. Tem que ser uma estrela parecida com o Sol. Só aí você já limpa um monte. Isso é. A estrela tem que ter planeta. Só aí já limpa mais um monte. Tem que ter um planeta numa zona habitável. Mas aí a gente tá falando de uma galáxia. Mas, pô, tem... Mas aí você vai limpando, cara. Na hora que você vai fazendo essa limpa aí, vai chegar... O pessoal fala assim, não, mas a possibilidade é infinita. Ela não é infinita. Porque se a gente considerar todas aí... Mas você acha grande a possibilidade de ser só a gente, Sacani? Eu